Olá, Roberta Nickemeyer, psicóloga, e vim aqui hoje conversar sobre as fases da perda. A grande maioria das pessoas que passa por um processo de perda pergunta: quando isso vai passar? Quanto tempo isso leva? Será que isso que eu estou vivendo, sentindo e passando é normal? Será que isso faz parte da dor de perder algo, de perder alguém? E aí eu respondo: muitas das vezes a coisa não tem uma linha contínua. Na verdade, a grande maioria das vezes. Antigamente, a gente acreditava que o luto ou a perda passava por algumas fases muito bem delimitadas, onde a gente esperava que inicialmente a pessoa entrasse num processo de negação, ela negasse aquela perda. É como se a ficha não caísse. Sabe quando as pessoas às vezes falam: a ficha dele ainda não caiu, a ficha dela ainda não caiu? E isso a gente chamava de negação, como se a pessoa demorasse um tempo para assimilar mentalmente aquela perda. Depois ela entrava no estágio da raiva, chorava, gritava, buscava culpados, né? A gente busca culpados pelo término de um relacionamento, a gente acha que é uma outra pessoa, que são os amigos, a gente acha culpados na perda de alguém que a gente ama muito por morte, né? A gente acha culpados quando a gente é demitido, colega, o chefe, então a gente fica muito raivoso. E a gente saiba que a raiva, na verdade, ela coberta muita tristeza, mas isso é conteúdo para um outro vídeo, que vamos falar sobre emoções primárias e emoções secundárias. Então, essa seria a segunda fase, onde a gente fica com muita raiva, buscando vingança e buscando culpados. Depois a gente entra no processo no processo meio de barganha, como se a gente começasse a negociar com as pessoas, com Deus, para que a gente saia daquele sofrimento. A gente faz promessa, a gente começa um mundo de negociações, barganhar com a vida para que aquela dor passe. Quando a gente percebe que isso não tem efeito, que o resultado emocional não vem, que aquilo que a gente perdeu não volta, a gente entra num processo depressivo. Aí vem a tal da tristeza. Por que muitas pessoas dizem: ai, no começo eles acabou o namoro, acabou um casamento, ia pra festa, depois deprimiu, ficou trancado em casa, começou a beber, porque a depressão vem depois, né? Então a gente sai de um estado de euforia, de um estresse, onde a gente demanda muita energia, aquilo explode, a gente fica muito para fora, e depois a gente vem para dentro, num estado mais deprimido, mais recluso, mais quieto, mais silencioso. Normalmente é nesse momento que as pessoas buscam ajuda da psicoterapia, de psiquiatra, de meditações, de guias. Nessa hora que normalmente as pessoas chegam pra gente, onde muita coisa já foi feita pela raiva, pela barganha. É um momento que a gente consegue acolher mais, mas normalmente é um momento de muita dor. E depois de passar pela raiva, de passar pela tristeza, vem o processo de aceitar aquela realidade. Muitas pessoas demoram muito tempo para aceitar. E cada vez mais a gente pode dizer que o luto e a perda não tem um prazo. Não tem uma questão de: já faz 6 meses que eu perdi, que eu saí do trabalho, que eu acabei o namoro, que eu perdi alguém e eu ainda tô me sentindo mal. Não existe uma data, não existe um tempo para que cada um consiga sair da perda e ir para restabelecimento de vida, reformulação da vida. Então, antigamente a gente delimitava essas fases um processo atrás do outro. A gente acreditava que era uma linha que quase todo mundo seguia igual. Hoje a gente sabe que não. Hoje a gente sabe que a perda é uma montanha russa no escuro. Cada dia a gente está num lugar. Quando a gente acha que a gente está melhorando, a gente cai. Quando a gente acha que as coisas já estão mais otimistas, que a gente já está mais esperançoso, um pequeno gatilho, uma pequena informação, uma foto, uma lembrança, derruba a gente sem notícias, sem informação que aquilo aconteceria. Então a perda, ela está muito mais para uma montanha russa no escuro do que para uma linha que a gente vai seguir e vai saber como a gente vai chegar no final. Infelizmente isso não acontece.
Então a gente tende a ficar passando por essas fases, a negação, a raiva, a depressão, o restabelecimento da vida, de uma maneira inconstante e não contínua. O que mais a gente busca? É ajudar você ou a pessoa que está passando por uma perda a sair do luto, a sair da depressão, a sair da raiva e ir mais para o outro pêndulo, para o outro lado, que é a gente conseguir a reformulação da vida. Eu consegui sair do meu mundo presumido, ou seja, aquele mundo que eu tinha desenhado sem aquela perda, antes de viver aquela perda, para ir para o novo mundo real. Esse eu posso dizer que é o grande desafio de um processo de perda. É eu ter que, dentro de mim, reconstruir tudo aquilo que eu visualizava que seria a minha vida antes daquela perda. Antes de acabar um casamento, eu imaginaria que daqui a 10 anos eu estaria morando numa casa com determinado tipo de férias, aproveitando determinado tipo de vida, com determinado grupo de pessoas. Vem o outro lado, pede um divórcio, eu preciso restabelecer tudo aquilo que eu acreditava que seria a minha vida. Olha que desafiador. Olha que desafiador é a gente passar uma vida inteira num único trabalho, com planejamentos de vida, de tempo, de dinheiro, e do nada a gente perde aquilo. Eu preciso fazer todo o meu mundo novo de novo. Eu preciso pegar o mundo que eu tinha construído na minha cabeça, colocar dentro de um lugar com carinho e formar um novo mundo. E esse é o grande desafio de um processo de perda. E ele demanda tempo. E não só tempo, ele demanda ações no tempo. Porque quando as pessoas dizem que o tempo cura tudo, isso nem sempre é uma verdade. Porque o que cura é o que a gente faz ao longo desse tempo. São as ações que a gente consegue estabelecer na nossa rotina neste tempo que nos tiram da dor. Então, tem muito assunto aqui para a gente entrar, mas eu posso dizer que o luto e a perda não são mais fases contínuas, frequentes. Nós vivemos numa montanha-russa, no escuro, onde em uma hora estamos subindo, outra hora estamos descendo, e nem sempre sabemos quando isso vai acontecer. Por isso que ajuda, por isso que buscarmos estratégias para a gente conseguir se sentir melhor, não feliz. Não cobre uma felicidade de você quando você está fazendo e passando por um processo de perda. Processos individuais, diários, que te ajudem a ter um bem-estar enquanto você está nessa montanha-russa, podem ajudar muito nesse momento de perda.